Rafael e Lucas nasceram com 3 anos de diferença, mas seus corações batiam como se fossem um só. Desde os primeiros anos de vida, era impossível ver um sem o outro. Rafael, o mais velho, era protetor, corajoso, o tipo que enfrentava qualquer coisa para defender o irmão. Lucas, mais doce e sensível, olhava para Rafael como quem olha para um herói de verdade. Juntos formavam uma dupla inseparável, daqueles irmãos que fazem tudo juntos, desde dividir o último pedaço de pão até esconder travessuras da mãe. A infância, embora humilde, era recheada de momentos intensos. A casa onde moravam era pequena, com paredes rachadas e chão de cimento frio, mas o calor humano preenchia todos os vazios. A mãe trabalhava como diarista, o pai como pedreiro. Não sobrava quase nada no fim do mês, mas as noites eram de histórias inventadas, sorrisos bobos, banho de mangueira no quintal e um cobertor compartilhado nos dias frios. Mas como tantas famílias, a deles também foi se desgastando com o tempo. As discussões entre os pais se tornaram cada vez mais frequentes. Os gritos substituíam o silêncio e as portas batiam mais do que se abriam. Rafael, mesmo sendo uma criança, percebia que algo estava quebrando ali dentro. Não um prato, não uma cadeira, mas a própria estrutura da família. Até que num fim de semana cinzento, a separação foi anunciada. Ninguém explicou direito o motivo. Tudo foi apressado. E, pior, dividido. O pai ficaria com Rafael, a mãe levaria Lucas. Rafael, com 10 anos, se sentiu traído pelo próprio destino. Chorou, implorou, tentou abraçar o irmão com tanta força que foi preciso que o separassem. Lucas, pequeno demais para entender, chorava mais pelo choro do irmão do que pela própria dor. Na noite anterior à separação, os dois dormiram juntos, no mesmo colchão no chão, como sempre fizeram, mas não dormiram de verdade. Ficaram em silêncio, ouvindo o som do ventilador velho, com as mãos entrelaçadas, e quando o sono finalmente os venceu, os sonhos deles se encontraram num campo florido, onde corriam de mãos dadas. Era o único lugar onde ainda estavam juntos. A partir dali, a vida tomou rumos opostos. Rafael foi morar com o pai, um homem que mergulhou no álcool após a separação. A casa era escura, sem risos, sem cheiro de comida, sem música. Rafael aprendeu a se virar cedo. Com 12 anos, já cozinhava, lavava, passava e ia para a escola sozinho. À noite, ouvia as brigas do pai com seus próprios fantasmas. E mesmo com tudo isso, todas as noites antes de dormir, abria uma caixinha onde guardava os tesouros do Lucas. Uma fita de cabelo velha que o irmão usava para brincar de ninja, um botão azul que caiu de sua camisa e uma cartinha simples, que dizia: Rafa, quando eu crescer, quero ser igual a você. Lucas teve uma infância diferente. Morava com a mãe em uma pensão simples, dividindo o banheiro com outros moradores. A mãe trabalhava dobrado e fazia de tudo para não deixá-lo sentir falta do irmão. Mas Lucas sentia. E como sentia? Sempre que via 2 irmãos juntos na escola, voltava para casa triste. Às vezes escrevia cartas para Rafael, mas nunca soube para onde enviar. Outras vezes, desenhava os 2 brincando, como antes. Mas logo depois amassava o papel, como se sentisse vergonha da saudade. Aos poucos, a imagem do irmão foi se desfazendo na memória, não no coração, mas no rosto. Rafael envelhecia nas lembranças, e Lucas já não tinha certeza se o reconheceria se o visse na rua. Tentava encontrar pistas em fotos antigas, mas só tinha uma. Os 2 sentados no sofá, dividindo um sorvete, rindo com os rostos sujos. Na adolescência, Lucas descobriu o gosto por escrever. Criava histórias onde irmãos se perdiam em mundos mágicos e se reencontravam no final. Cada conto era uma tentativa de curar uma ferida que nunca cicatrizava. Sua mãe lia escondido, chorava em silêncio, mas não conseguia falar sobre o passado. Sempre dizia: o tempo ajeita as coisas, meu filho. Mas Lucas sabia que o tempo só ajeita o que não é esquecido. Já Rafael, aos 17 anos, era praticamente um adulto. Trabalhava como ajudante de pedreiro de dia e fazia entrega com bicicleta à noite. Tinha calos nas mãos, olheiras fundas e o coração cansado. Nunca mais viu o irmão. Nunca mais teve notícia. Ainda assim,
Todos os anos, no seu aniversário, escrevia uma carta para Lucas e guardava junto com as outras. Era seu ritual, sua forma de manter vivo o vínculo que o tempo tentava apagar. Certo dia, enquanto fazia uma entrega, Rafael foi atingido por um carro em alta velocidade. O impacto foi tão forte que ele voou alguns metros antes de cair desacordado. Sem documentos, foi levado ao hospital como paciente não identificado. No bolso da mochila, havia apenas um pedaço de papel, dobrado e já amarelado com uma frase escrita à mão. Lucas, eu ainda espero que a gente se encontre um dia. A enfermeira que encontrou o bilhete ficou comovida. Publicou nas redes sociais a imagem do papel junto com uma descrição do jovem internado. Milhares de compartilhamentos depois, a imagem chegou até Lucas. Ao ler, seu coração disparou. Aquela caligrafia, aquele nome, aquela frase, era o irmão. Só podia ser. O irmão que ele procurava desde os 7 anos de idade. Não perdeu tempo. Pegou o dinheiro guardado do estágio e embarcou para a cidade onde Rafael havia sido internado. Chegou ao hospital com o coração na garganta. Ao entrar no quarto, viu o irmão desacordado, cercado de tubos e máquinas, o rosto magro, a barba, por fazer. Lucas se aproximou, tocou na mão dele e disse: "É você. Eu sabia que um dia a gente ia se encontrar." Aos poucos, Rafael foi se recuperando. Quando finalmente acordou, viu Lucas sentado ao seu lado, dormindo na cadeira com o rosto encostado na beirada da cama. "Você tá mesmo aqui?" perguntou com a voz fraca. Lucas acordou assustado, sorriu e não conteve o choro. "Eu nunca fui embora, Rafa. Eu só não sabia onde você estava." O reencontro dos dois foi notícia local. As redes sociais explodiram com a história. Muita gente comentou como se emocionou, como sentiu esperança de rever alguém importante. Mas para Rafael e Lucas, o que importava mesmo era o que ninguém via. Os momentos silenciosos no hospital, os olhares que não precisavam de palavras, os abraços, demorados no fim da tarde. Após a recuperação, os dois decidiram viver juntos. Alugaram um pequeno apartamento. Lucas voltou à faculdade. Rafael conseguiu um emprego como operador de som num estúdio local. E como forma de agradecer a vida por esse reencontro, criaram juntos um canal no YouTube para contar histórias reais e fictícias sobre amor, saudade, família. O primeiro vídeo, a história deles, foi um sucesso. A cada comentário de um desconhecido dizendo: "Essa história me fez ligar pro meu irmão." Os dois se olhavam emocionados. Hoje, vivem uma vida simples, mas completa. Nos fins de semana, voltam à velha casa da infância, agora abandonada. Sentam no quintal onde um dia foram heróis de um mundo imaginário e dizem um ao outro: "A gente não perdeu o tempo, Rafa. A gente venceu ele." E se abraçam, como dois irmãos que nunca deveriam ter se separado.